Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 44 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Fora na região de Decápolis que haviam sido curados os endemoniados de Gergesa. Ali, o povo, alarmado com a destruição dos porcos, constrangera Jesus a retirar-se deles. Escutara, porém, os mensageiros por ele deixados atrás de si, e despertara-se o desejo de vê-lo. Ao chegar outra vez àquela região, muito povo se reuniu em torno dele, e foi-lhe levado um homem surdo e gago. Jesus não curou o homem com uma só palavra, como de costume. Tomando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua. A palavra abre-te foi restituída ao homem a fala. Jesus subiu a montanha e para ali afluiu a multidão. Por 3 dias continuou a se aglomerar em torno do Salvador, dormindo à noite ao ar livre e durante o dia comprimindo-se ansiosamente para ouvir as palavras de Cristo e testemunhar suas obras. Ao fim de 3 dias, acabaram-se os alimentos que tinham. Jesus não os queria despedir com fome e chamou os discípulos para que lhes dessem alimento. Novamente, manifestaram sua incredulidade. Viram em Betsaida como, com a bênção de Cristo, o pouco que tinham dera para alimentar a multidão. Todavia, não lhe foram levar agora a pequena provisão, confiando em seu poder para multiplicá-la. E responderam a Jesus: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Obedientes à sua palavra, no entanto, trouxeram-lhe o que havia: 7 pães e uns poucos de peixinhos. A multidão foi alimentada, ficando 7 grandes cestos cheios de sobras. 4.000 homens, além de mulheres e crianças, foram, assim, revigorados. E Jesus os despediu cheios de alegria e reconhecimento. Tomando então um barco em companhia dos discípulos, dirigiu-se a Magdala, do outro lado do lago. Nas fronteiras de Tiro e Sidom, fora seu espírito refrigerado pela sincera confiança da mulher Ciro-fenícia. O povo pagão de Decápolis o recebera com alegria. Agora, ao desembarcar mais uma vez na Galileia, foi ele recebido com desdenhosa incredulidade. A uma delegação de fariseus, unira-se uma representação de ricos e altivos saduceus. As 2 seitas haviam estado em feroz inimizade, mas os fariseus e saduceus uniram-se agora contra Cristo. Foram então em busca de Cristo, pedindo um sinal do céu. Esses sinais não eram, todavia, aquilo de que os judeus necessitavam. O que precisavam não era iluminação intelectual, mas renovação espiritual. Hipócritas, disse Jesus, sabeis diferenciar a face do céu. Estudando o céu, podiam predizer o tempo. E não conheceis os sinais dos tempos? Palavras de Cristo proferidas com o poder do Espírito Santo, que os convencia do pecado, eram o sinal dado por Deus para a salvação deles. E sinais vindos diretamente do céu foram concedidos para atestar a missão de Cristo.
e suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas estivera 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim havia Cristo de estar o mesmo tempo no seio da terra. E como a pregação de Jonas fora o sinal para os ninivitas, assim o era a de Cristo para a sua geração. Mas que contraste na recepção da palavra! O povo da grande nação pagã tremera ao ouvir as advertências de Deus. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, disse Cristo, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui agora quem é mais do que Jonas. Cada milagre operado por Cristo foi um sinal de sua divindade. Mas para os fariseus, estas obras de misericórdia eram um positivo escândalo. O que levava os judeus a rejeitarem a obra do Salvador era a mais alta demonstração de seu caráter divino. Cristo não operou nenhum milagre a pedido dos fariseus. Mas o Evangelho não deixa de mostrar o sinal de sua origem divina. Não é um milagre que nos possamos libertar do cativeiro de Satanás. A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. É implantada pela graça de Deus. Quando a pessoa que era dominada por uma vontade obstinada e má é posta em liberdade e se entrega de todo o coração à influência dos celestiais instrumentos de Deus, opera-se um milagre. Toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar-lhe os mandamentos, cumpre-se a promessa por ele feita. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. A mudança do coração humano e a transformação do caráter é um milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar as almas. Uma vida coerente em Cristo é grande milagre. Da pregação da palavra de Deus, o sinal que se devia manifestar então é sempre a presença do Espírito Santo. Esta é a testemunha de Deus perante o mundo quanto à divina missão de seu Filho. Você já pensou que maravilha seria se você tivesse oportunidade de ter presenciado o ministério de Jesus? De ter estado entre a multidão, ouvindo as palavras de Cristo, acompanhando Jesus curar os enfermos, de ensinar as multidões. Você já imaginou quão belo seria se você pudesse ter conhecido pessoalmente a Jesus? Muitos se gabam de ter conhecido pessoas importantes, de estar presentes em momentos marcantes da história. Imaginamos que a nossa fé seria forte como a rocha. Nunca se curvaria. Nunca teríamos qualquer problema de incredulidade. Hoje, muitos pedem para Jesus demonstrações visíveis de que Ele continua tendo poder, de que Ele continua nos amando, de que Ele continua agindo em nossa vida. Imaginam que os sinais fortalecerão a sua fé, mas sinais não estão relacionados com fé. Fé não é ver para crer, não é confiar naquilo que você experimentou, não é colocar a sua confiança naquilo que está claramente demonstrado diante dos seus olhos. Fé é você confiar no invisível, é você ser capaz de se apegar a Deus, mesmo quando você não o enxerga. É a sua disposição de confiar no Senhor, mesmo quando Ele permanece invisível, silencioso, aparentemente distante e indiferente à nossa realidade. As pessoas daquele tempo, daquela geração, viram muitos milagres de Jesus, mas nem por isso confiaram em Cristo.
Vimos na leitura de ontem e na de hoje como os pagãos, que não tinham a Bíblia nas mãos, receberam a Jesus de coração aberto. Vimos a mulher Ciro-fenícia, que mesmo não recebendo o tratamento que talvez julgasse merecer de Jesus, não desistiu dele. Jesus voltou para Decápolis, a região dos endemoniados que foram curados e das pessoas que o haviam expulsado por causa dos porcos. Agora, os pagãos dessa região, levados pelo testemunho dos homens curados por Jesus, abriram a sua alma a Cristo. Jesus passou ali dias inteiros pregando sobre Deus e apresentando a eles as verdades do Evangelho. Muitas maravilhas aconteceram lá. Ali, Jesus realiza a segunda multiplicação dos pães. E aqui nós começamos a notar o padrão que se repete no coração daqueles que se julgam detentores da luz da verdade. A gente vê tanto de Deus, experimenta tanto da bondade do Senhor, vê tanto dos seus milagres, que não os enxerga, que não confia neles. Novamente, Cristo coloca diante dos discípulos a necessidade da multidão. Havia muita gente com ele durante tanto tempo, precisava de alimento. Jesus pergunta aos discípulos: o que nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? Eles não foram capazes de relembrar o milagre anterior. Não foram capazes de confiar que aquele que uma vez já havia multiplicado pães e peixes poderia fazê-lo novamente. Assim somos nós. A atuação de Deus na nossa vida no passado não nos livra da incredulidade presente. Quantas vezes Deus já nos libertou, mas na crise nós nos desesperamos, nós não vemos solução, não encontramos saída, não confiamos em Jesus, não acreditamos no seu poder. Cristo novamente pergunta o que eles tinham e chegam às mãos de Jesus 7 pães e alguns poucos peixinhos. E Jesus agora, pela segunda vez, realiza o milagre da multiplicação de pães e peixes. Da mesma maneira que da primeira vez, o milagre foi abundante. Todos se alimentaram e ainda sobraram 7 cestos. Agora, depois de ter estado entre os pagãos, Jesus volta para o seu povo e encontra o seu povo duro de coração, orgulhoso, indisposto a atender a mensagem de Deus. Os pagãos estavam abertos para ouvir o Evangelho. Os judeus permaneciam com o coração fechado. E fariseus e saduceus, inimigos naturais, se unem para se opor a Jesus. Dizem para Jesus: ah, Senhor, nós queremos crer em Ti. Mas nós não podemos crer de qualquer maneira. Nós precisamos ver. Então, por favor, realiza algum milagre, mas que seja um milagre grande, que seja um milagre poderoso, que seja um milagre inquestionável. E aí, nós vamos crer em Ti. A sua fé estava condicionada à sua experiência tátil. Eles queriam experimentar para então confiar. Mas Jesus tristemente responde a eles: geração incrédula, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Jonas foi enviado por Deus como profeta aos ninivitas. Os ninivitas eram considerados os piores pecadores, mas para eles houve graça. A mensagem de Deus foi pregada. Deus não fez sinais diante dos olhos dos ninivitas. O milagre de Deus era a pregação e a transformação operada por meio da pregação da palavra.
Mediante a pregação, corações foram transformados, vidas foram mudadas, pessoas se entregaram a Deus, converteram-se de verdade. Isso não é obra natural. O natural do coração humano é ser inimigo de Deus. A conversão sempre é fruto de um milagre. Este foi o grande milagre de Deus para aquela geração. O grande sinal não eram enfermos sendo curados, pães sendo multiplicados. O grande milagre era a mensagem de Jesus. O poder desta palavra, a transformação de vidas, a salvação operada através do ministério de Jesus. Se esse milagre não toca, se esse milagre não alcança o coração, então nada mais o fará. Inúteis serão operação de sinais, milagres à nossa vista. Milagres podem convencer, mas não convertem. Podem tirar a dúvida do coração materialista, mas não subjuga a carne diante da graça e do poder de Deus. Os judeus eram duros de coração demais para se submeter ao poder da palavra. Eles queriam ser convencidos pelos sentidos, porque sua vida não estava baseada na fé, estava baseada nas sensações. Eles viviam para a carne, viviam para experimentar, viviam para sentir. Não estavam abertos às realidades do mundo espiritual. Para eles, a fé não existia. Eles precisavam de emoções, de sensações, de visões extraordinárias. Os tempos mudaram, mas a realidade permanece bem parecida. O mundo hoje também não está disposto a exercer fé. Mesmo o mundo religioso cristão vive em busca de sensações. As multidões querem ver para crer. Julgam que um culto só é poderoso, só tem a presença de Deus se ele mexe com as emoções, se ele faz as pessoas derramarem lágrimas, se ele faz as pessoas levantarem as mãos, se ele faz as pessoas baterem palmas e pularem de alegria. Julgam que o Espírito de Deus só está atuando se sentem a emoção como uma corrente elétrica envolver todo o seu corpo. Querem ver para crer. Essa geração vive para a carne e não para Deus. Vive dos sentidos e não da fé. Pedem para Jesus profecias, sinais, curas, maravilhas. E nós, às vezes, somos contaminados por essa geração também. Nós temos dificuldade de nos apegar pela fé às palavras de Deus que não podem ser provadas diante dos nossos olhos. Nós temos dificuldade de crer numa realidade que nós não vemos, de acreditar num céu que não enxergamos, de confiar no perdão que não vemos, na bênção que ainda não chegou, na presença de um Deus que não podemos tocar. A gente vai à igreja e julga que o culto da igreja é pobre, se não está recheado de emoção, se não parece aos nossos olhos como um espetáculo, se lágrimas não rolam, se maravilhas não acontecem, se poder visível não é demonstrado. A nossa geração é pior do que a geração de Nínive. A geração de Nínive não pediu sinal. Creu no maior sinal de Deus, que é a pregação da palavra e o poder da transformação que esta palavra opera. E nós hoje temos a palavra, pregamos a palavra, ouvimos a palavra. Estamos tão saturados da palavra. Estamos
extasiados de ver tantas pessoas transformadas pelo poder da palavra, mas não cremos nesta palavra, não confiamos nela, duvidamos dela, achamos que ela é insuficiente e ainda queremos mais de Deus. Ah, Senhor, dá um sinal de que o Senhor me ama, me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo, me dá um sinal de que o Senhor está disposto a me abençoar. Deus não existe para nos dar sinais. O maior sinal do seu amor, ele já deu quando enviou a pessoa de Jesus Cristo. E ele continua dispensando esta graça sobre a nossa vida, fazendo chegar até nós os pensamentos do Evangelho que nos lembram quem é Jesus e o poder que Cristo tem para mudar a nossa realidade. O maior milagre, o maior sinal, foi aquele que Cristo já fez em nossa vida, libertando-nos da escravidão do pecado, abrindo os nossos olhos para a vida eterna, operando em nosso coração a transformação mediante a atuação do Espírito Santo. Este é o verdadeiro milagre. Eu não preciso de evidências exteriores. E se Deus derramasse multidões de milagres, esses milagres não seriam capazes de aumentar a minha fé. Porque fé não é confiar em Deus, porque Deus provou que Ele tem poder. Fé é me apegar a Ele, pelo poder da Sua palavra. Que nesse dia possamos confiar plenamente na pessoa de Jesus, na palavra de Jesus. A Bíblia é a verdade. Aquilo que Deus promete se cumprirá. Nenhuma palavra de Deus se perderá. As promessas de Deus para você são reais. Você pode confiar. Ah, pastor, mas eu não sinto nada. Parece que Deus está tão distante. Eu preciso experimentar alguma coisa para ter mais fé. Não, você não precisa experimentar. Você precisa unicamente crer, confiar, descansar na promessa de Deus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.